Olá, sou o professor Regis André Schmitz, mestrando do Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, turma 6, do Polo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Este é o mapa conceitual relacionado à avaliação final da disciplina de Problemáticas da Educação Física. O tema central do referido mapa conceitual envolve as problemáticas enfrentadas pelos professores de educação física no decorrer das suas aulas. O primeiro texto abordado na primeira semana de estudos foi Entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse texto abordou as três principais práticas da educação física. Aquelas que visam o ensino dos esportes tradicionais, futebol, futsal, voleibol, handebol, em aulas meramente expositivas, onde o professor apenas divide as equipes e deixa os alunos jogar. Aquelas aulas em que o rendimento esportivo é enfatizado. As práticas relacionadas ao abandono do trabalho docente ou o desinvestimento pedagógico, que são as aulas em que o professor apenas rola a bola e os alunos jogam os diferentes esportes e normalmente os tradicionais. E por fim, as práticas renovadoras, que são aquelas que envolvem os diferentes conteúdos da educação física, e não apenas os esportes tradicionais, e o professor utiliza de didáticas que visam a reflexão do ensinar a fazer, e não apenas o ensinar a fazer, mas sim o ensinar sobre o fazer. Mas nesse aspecto, a educação física ainda se encontra entre o não mais e o ainda não, pois muitos profissionais adotam práticas tradicionais esportivizadas, visando o alto rendimento, enquanto outros profissionais buscam trabalhar os diferentes conteúdos relacionados à educação física, principalmente desenvolvendo a cultura corporal do movimento. Na segunda semana de estudos, o texto abordado envolveu a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Nesse aspecto, nós temos o modelo tradicional, que visa o ensinar a fazer apenas os conhecimentos procedimentais, o ensino das técnicas dos diferentes esportes e normalmente aqueles esportes mais tradicionais. Os modelos renovadores, que visam o conhecimento sobre o fazer, o conhecimento e a reflexão sobre as ações motoras realizadas no decorrer dos esportes e a importância de cada esporte, ou de cada movimento corporal realizado nas aulas de educação física. Nesse aspecto, o mesmo texto trabalhou a supervalorização do ensinar sobre o fazer e, principalmente, a separação entre o que se ensina sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física. Na terceira semana de estudos, o texto abordado envolveu a educação física como componente curricular na educação básica e os principais aspectos legais. Nesse texto foram abordados 5 momentos da educação física. O primeiro momento foi o mais inicial, que envolveu a LDB de 1961, que começou a primeira regulamentação da educação física como obrigatória em cursos primários e médios até os 18 anos. O segundo momento da educação física envolveu a elaboração da LDB de 1971, que também trazia a educação física como
obrigatória em todos os níveis de ensino, porém facultativa para algumas situações, como alunos que trabalham mais de 6 horas diárias, alunos que possuem mais de 30 anos de idade, alunos que prestam serviço militar ou alunos que estão fisicamente incapacitados para a prática da educação física. O terceiro momento da educação física envolveu a elaboração da LDB de 1996. Porém, esta regulamentação trouxe a educação física como atividade, no entanto, pela primeira vez entregada como proposta pedagógica da escola, sendo componente curricular da educação básica. Porém, sua dimensão era vista apenas como atividade, ainda não sendo obrigatória a sua presença na escola. O quarto momento envolveu a educação física. O quarto momento da educação física envolveu a regulamentação através da Lei nº 10.793/2003, que visava a obrigatoriedade da educação física no currículo. Nesse aspecto, o termo obrigatória passa a não ser facultativo a todos os estudantes do período noturno, e o termo obrigatório passa a ser adotado nesta redação, sendo facultativo apenas aos trabalhadores mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Nesse aspecto, os outros alunos que estudam no período noturno, a prática da educação física torna-se obrigatória, somente com as exceções daqueles alunos de mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Por último, a educação física é abordada sobre o prisma das dispensas de aulas. E para isso, o Decreto-Lei número 10.44.21, de 21/10/1969, regulamenta que portadores de diversas doenças estão autorizados a serem dispensados das aulas, assim como diversos outros componentes curriculares. Dentre as doenças estão asma, hemofilia e dentre outras. Principalmente doenças adquiridas ou congênitas. O quarto texto, relacionado à quarta semana, envolveu o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Um dos principais motivos do afastamento está os aspectos legais, pois muitos deles permitem a facultatividade dos alunos em participar das aulas, principalmente em período noturno. Outro motivo dos afastamentos é os conteúdos, que muitas vezes são repetidos durante toda a educação básica. As aulas com os esportes tradicionais desenvolvidos em todos os anos da educação básica, como futsal, futebol, handebol, voleibol, fazem com que os alunos se cansem das aulas e aos poucos se afastem. A exclusão por meio de métodos ultrapassados, que visam o rendimento, visam a seleção dos melhores alunos em detrimento dos considerados piores, sem que tenha métodos igualitários e inclusivos, gerando indisciplina. Para tal, novas propostas metodológicas foram elaboradas para afastar a indisciplina e o afastamento das aulas.
Uma dessas propostas citadas no referido texto é o caso do futebol calejeiro. Esse caso visa o jogo de um futebol de rua, onde as regras são criadas e pré-estabelecidas pelos próprios alunos. A quinta semana envolveu o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Novamente, um dos modelos tratados foi o modelo esportivista, que visa o rendimento e a apresentação dos esportes tradicionais. No entanto, o mesmo texto também traz abordagens renovadas da educação física, com novas correntes metodológicas, levando à importância do esporte, como modelos como o TGFU, que é o ensino dos jogos para a compreensão, e o ensino centrado em jogos. Esse texto aborda que novas correntes metodológicas devem ser trabalhadas com base no ensino de pequenos jogos para desenvolver as diferentes nuances do esporte. No entanto, ao contrário das abordagens inovadas e das novas correntes metodológicas, o modelo esportivista tem como principal característica na escola a falta de pluralidade, pois seus conteúdos estão centralizados naqueles esportes tradicionais, a formação de equipes e a predominância de algumas modalidades. A sexta semana de estudos envolveu o texto Educação Física Escolar e a questão de gênero. Nesse texto foi abordado a questão de equidade entre meninos e meninas, entre o sexo masculino e feminino, onde as aulas devem ser praticadas de forma mista, sem separar meninos e meninas, não existindo um esporte de meninas ou esporte de meninos. Também foi abordado, nesse referido texto, a construção cultural dos corpos. Nesse aspecto, levando em consideração que não existe movimentos característicos de meninas ou movimentos característicos de meninos, mas que cada um tem sua importância. E tanto meninas quanto meninas devem trabalhar de forma respeitosa e inclusiva. A sétima semana envolveu o texto da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Nesse aspecto, foi trabalhado atividade relacionada à desvalorização da educação física no ambiente escolar. Com base nos apontamentos de Paulo Freire, a educação física no ambiente escolar deve buscar transformar a realidade, romper com barreiras limite, contribuir para uma educação autêntica, humanista e libertadora. Isso só será possível através de uma prática pedagógica com base na cultura corporal do movimento, com base na reflexão sobre a ação e com base principalmente no diálogo mútuo entre professor e alunos, dando total liberdade democrática para os alunos participar como autores do seu próprio ensino durante as aulas. Este foi o mapa conceitual referente à disciplina Problemáticas da Educação Física.